Clarice sempre soube que seu casamento era silencioso, mas há uma diferença entre o silêncio confortável de quem não precisa de palavras e o silêncio pesado de quem já desistiu de falar. O dela era o segundo tipo. Durante 30 anos, ela acordou ao lado de Hélio sem sentir que realmente existia para ele. Não houve gritos, não houve violência, apenas a indiferença educada de quem divide o mesmo teto com alguém que poderia ser qualquer pessoa. Ela preparava o café, ele lia o jornal. Ela perguntava sobre o dia, ele respondia com monossílabos. Ela tentava um toque no ombro. Ele se afastava, sempre ocupado com algo mais importante. Com o tempo, Clarice parou de tentar. Parou de se arrumar com capricho. Parou de esperar que ele notasse quando ela mudava o corte de cabelo. Parou de imaginar que um dia ele a olharia do jeito que olhava nos primeiros meses de namoro, quando ainda fingia interesse. Ela se tornou funcional, uma peça da casa, como a geladeira, como o sofá da sala. Útil, mas invisível. E Clarice, aos poucos, aceitou que talvez o amor fosse assim mesmo para mulheres como ela. Que talvez a paixão fosse coisa de filme, de romance barato, de gente mais jovem e mais bonita. Ela tinha 57 anos, o corpo cansado, as mãos marcadas pelo tempo, o cabelo começando a embranquecer nas têmporas. Quem iria querer uma mulher assim? Hélio morreu numa terça-feira chuvosa de abril. Infarto fulminante. Nem deu tempo de sentir dor, disseram os médicos. Clarice não chorou no velório. Não porque fosse fria, mas porque não sabia exatamente o que estava perdendo. Ela sentia algo estranho, uma mistura de alívio e culpa. Alívio por não precisar mais fingir que estava tudo bem. Culpa por sentir alívio. As amigas diziam que era choque, que a ficha ainda ia cair, que ela precisava de tempo. Mas Clarice sabia que não era isso. A ficha já tinha caído fazia anos. Ela apenas não tinha coragem de admitir. 3 semanas depois do funeral, Clarice começou a organizar as coisas de Hélio. Não por saudade, mas por necessidade prática. A casa precisava ser esvaziada. Parte dos móveis seria doada. Ela já tinha decidido que não ficaria ali. Não conseguia mais respirar naquele lugar. Foi mexendo numa gaveta antiga do escritório que ela encontrou a caixa de sapatos. Dentro, dezenas de cartas. Todas endereçadas a Hélio, todas assinadas por M. Clarice sentou-se no chão frio e começou a ler. As cartas eram antigas, algumas amareladas pelo tempo. Datavam de 15 anos atrás, mas a última era de apenas 6 meses antes da morte dele. Hélio, você sabe que nunca vou cobrar nada de você, mas preciso que saiba que esses encontros são o que me mantém viva. Você é o único homem que me faz sentir desejada. Obrigada por existir na minha vida, mesmo que seja apenas nas tardes de quinta-feira. Clarice leu todas as cartas. Cada palavra era uma lâmina. Não porque Hélio tinha outra mulher, mas porque nas cartas ele era outra pessoa. Ele ria, ele elogiava, ele desejava, ele prestava atenção. Tudo o que Clarice nunca recebeu, outra mulher teve em abundância. Por 15 anos, toda quinta-feira, enquanto Clarice preparava o jantar e esperava por ele, Hélio estava entregando a outra pessoa aquilo que ela implorava em silêncio. Presença. Clarice não chorou. Ela apenas ficou ali, sentada no chão, segurando as cartas, sentindo o peso de 3 décadas de invisibilidade. E então, algo dentro dela rachou. Não foi raiva, não foi tristeza, foi clareza. Ela tinha passado a vida inteira esperando ser vista por alguém que nunca a enxergou. E agora, aos 57 anos, estava livre. Livre de um homem que nunca a amou. Livre de uma rotina que a sufocava. Livre de fingir que estava tudo bem. Clarice queimou todas as cartas no quintal. E enquanto assistia às cinzas subirem com a fumaça, ela tomou uma decisão. Ela ia embora. Clarice sempre gostou de Tiradentes. Tinha ido lá apenas uma vez, numa excursão da escola onde lecionava anos atrás. Lembrava-se das ruas de pedra, das casinhas coloniais,
do silêncio gostoso que pairava sobre a cidade. Parecia um lugar onde uma pessoa poderia desaparecer do mundo e renascer em paz. Ela vendeu a casa em Belo Horizonte, doou quase tudo. Ficou apenas com o essencial: roupas, alguns livros, a cafeteira italiana que ganhara da mãe. Alugou uma casinha simples no centro histórico de Tiradentes. 2 quartos, sala pequena, cozinha com azulejos antigos e uma varanda que dava para a rua. Não era luxuosa, mas era só dela. Nos primeiros dias, Clarice acordava sem saber o que fazer. Não havia mais ninguém para cuidar. Não havia mais rotina a cumprir. Não havia mais expectativas. Era estranho e libertador. Ela passou a caminhar pelas ruas de pedra todas as manhãs. Comprava pão na padaria da esquina, conversava com a dona da mercearia, sentava-se na pracinha para observar os turistas. Pela primeira vez em décadas, Clarice não tinha pressa. Não precisava agradar ninguém. Não precisava ser nada além do que era. E o que ela era? Ainda estava descobrindo. A casa em frente à de Clarice era diferente das outras. Enquanto a maioria das construções na rua mantinha o estilo colonial intocado, aquela tinha um portão de madeira rústica e no pequeno quintal da frente, pilhas de tábuas, ferramentas e o cheiro inconfundível de serragem fresca. Era a oficina de Valdir. Clarice o viu pela primeira vez numa manhã de sábado. Ele estava na calçada, lixando uma peça grande de madeira escura. Homem alto, ombros largos, cabelos grisalhos cortados curtos. Usava uma camisa xadrez com as mangas dobradas até os cotovelos, revelando braços fortes, marcados pelo trabalho. Valdir não olhou para ela. Apenas continuou lixando, com movimentos firmes e ritmados, completamente absorto no que fazia. Clarice passou por ele com um aceno discreto. Ele ergueu o queixo em resposta, mas não disse nada. Nos dias seguintes, ela percebeu que ele tinha uma rotina. Acordava cedo, abria o portão e passava o dia inteiro trabalhando na madeira. Não conversava com ninguém. Não parecia interessado em turistas ou em movimento. Vivia no ritmo próprio, e isso, de alguma forma, acalmava Clarice. Ele era como ela, alguém que precisava de silêncio para existir. Foi numa tarde de quinta-feira que a janela da sala de Clarice emperrou. Ela tentou de tudo. Empurrou, puxou, bateu de leve no batente. Nada funcionava. A madeira estava inchada, provavelmente pela umidade da última chuva. Clarice suspirou. Pensou em chamar alguém, mas não sabia quem. Não conhecia ninguém na cidade. Foi quando ouviu passos na calçada. Valdir estava passando, voltando da padaria com uma sacola na mão. Clarice abriu a porta e, antes que pudesse pensar 2 vezes, chamou. Com licença. Ele parou. Virou-se lentamente com aquela expressão serena de quem nunca tem pressa. A janela, Clarice apontou, está emperrada. Eu tentei, mas não consegui abrir. Valdir olhou para a janela. Depois olhou para ela. Posso dar uma olhada? Não era uma pergunta. Era uma constatação. Ele entrou na casa de Clarice pela primeira vez. Não fez comentários sobre a decoração, não perguntou nada. Apenas caminhou até a janela, deixou a sacola no chão e começou a examiná-la. Clarice ficou ali, de pé, sem saber se devia oferecer café, se devia falar alguma coisa. Valdir tirou uma pequena ferramenta do bolso, ajustou algo no trinco e, com um movimento firme, destravou a janela. Ela abriu com facilidade. Pronto, ele disse, guardando a ferramenta. Obrigada, Clarice respondeu, sentindo-se estranhamente tímida. Valdir pegou a sacola de pães, mas antes de sair, olhou para a janela novamente e disse, quase como se falasse sozinho, a madeira está ressecada. Igual gente que fica tempo demais, sem ser cuidada. Ele não olhou para Clarice ao dizer isso. Apenas saiu, atravessou a rua e entrou na própria casa. Clarice ficou parada ali, na sala vazia, com a janela aberta e o coração disparado. Ela não sabia dizer porquê, mas aquela frase tinha tocado algo dentro dela que há muito tempo estava adormecido. Naquela noite, Clarice não conseguiu dormir. Ficou deitada na cama, olhando para o teto, pensando na voz de Valdir.
no jeito como ele falou daquela madeira ressecada. Igual gente que fica tempo demais sem ser cuidada. Será que ele sabia? Será que, de alguma forma, ele tinha visto nela o que ela mal conseguia admitir para si mesma? Clarice levantou-se, foi até a varanda e ficou observando a casa da frente. A luz da oficina ainda estava acesa. Valdir estava lá, trabalhando na madrugada, cercado pelo cheiro de madeira e pelo som ritmado da lixa. E pela primeira vez em muito tempo, Clarice sentiu algo diferente. Não era paixão. Ainda não. Era curiosidade. Curiosidade por um homem que falava pouco, mas parecia enxergar muito. Curiosidade por alguém que, talvez, pudesse vê-la de verdade. Ela voltou para a cama com um pensamento estranho na cabeça. E se o amor não tivesse acabado para mim? E se ainda houvesse tempo? Clarice fechou os olhos e, pela primeira vez em anos, adormeceu sorrindo. Clarice acordou no dia seguinte com uma sensação estranha no peito. Não era ansiedade, não era medo. Era algo que ela não sentia há tanto tempo que quase não reconheceu. Expectativa. Ela tomou banho com calma, escolheu uma blusa clara que gostava, mas raramente usava, prendeu o cabelo num coque solto. Não estava se arrumando para ninguém, dizia a si mesma. Estava apenas cuidando de si. Mas quando desceu para preparar o café, seus olhos procuraram a janela da frente. A oficina de Valdir já estava aberta. Ele estava ali, como sempre, inclinado sobre uma bancada, medindo uma tábua com atenção. Usava óculos de leitura que Clarice nunca tinha notado antes. De alguma forma, aquele detalhe a fez sorrir. Ela preparou o café na italiana, do jeito que gostava. Forte, encorpado, com aquele cheiro que enchia a casa inteira. E então, sem pensar muito, fez o dobro da quantidade. Colocou 2 xícaras numa bandeja, junto com o açucareiro e um prato com pães que tinha comprado na véspera. Atravessou a rua. O coração batia rápido, mas ela não ia voltar atrás. Valdir ergueu os olhos quando a viu na porta da oficina. "Bom dia", Clarice disse, tentando parecer casual. "Fiz café demais. Pensei que você pudesse querer um pouco." Valdir tirou os óculos devagar, observou a bandeja, depois olhou para ela. Por um instante, Clarice achou que ele fosse recusar. Mas então ele assentiu. "Entra." A oficina de Valdir era um lugar fascinante. As paredes eram forradas de ferramentas organizadas com precisão militar. Serrotes de todos os tamanhos, formões, plainas, lixas. No centro, uma bancada grande coberta de serragem. E por toda a parte, madeira. Tábuas empilhadas, troncos esperando para serem trabalhados, peças em diferentes estágios de acabamento. O cheiro era inebriante. Madeira fresca, verniz, um toque de óleo. Clarice inspirou fundo, sentindo aquele aroma penetrar nos pulmões. "Gosta do cheiro?" Valdir perguntou, pegando uma das xícaras. "Gosto." Ela respondeu, surpresa com a própria sinceridade. "É, honesto." Ele sorriu de leve. Foi a primeira vez que ela o viu sorrir. "Madeira não mente", ele disse, tomando um gole do café. "Ela mostra o que é. Se tá podre por dentro, você vê. Se tá forte, também vê. Não tem como fingir." Clarice sentou-se num banco próximo, segurando sua xícara com as 2 mãos. "Você sempre trabalhou com isso?" perguntou. "Desde os 18. Aprendi com meu pai. Ele dizia que madeira é como gente. Cada uma tem sua personalidade. Tem as que são duras, resistentes, que não vergam fácil. Tem as que são mais macias, que você precisa tratar com delicadeza. E tem as que parecem fortes por fora, mas por dentro estão ocos." Ele falava devagar, escolhendo cada palavra. Não era um homem de muitas falas, mas quando falava dizia coisas que importavam. "E você?" ele perguntou, voltando os olhos para ela. "O que fazia antes de vir para cá?" "Era professora", Clarice respondeu. "Língua portuguesa. Dei aula por mais de 30 anos." "E parou." "Me aposentei." Valdir assentiu, mas havia algo no olhar dele que dizia que sabia que não era só isso. "E veio para Tiradentes procurar o quê?" Clarice hesitou. Podia mentir.
Podia dizer que sempre sonhou em morar numa cidade histórica, que queria paz, que era apenas uma mudança de ares. Mas havia algo no jeito de Valdir que pedia verdade. Vim procurar silêncio, ela disse baixinho. Passei muito tempo em lugares barulhentos, barulho de gente que fala, mas não diz nada. De gente que está perto, mas não vê você. Eu precisava de um lugar onde pudesse existir sem precisar explicar. Valdir ficou em silêncio por um longo momento. Então colocou a xícara vazia na bandeja e disse: Você escolheu o lugar certo. Nos dias seguintes, algo mudou. Não foi nada explícito, não houve convite formal, não houve declarações. Mas Clarice passou a atravessar a rua toda manhã com café fresco, e Valdir sempre a recebia. Eles conversavam pouco. Às vezes, apenas tomavam café em silêncio, ela sentada no banco da oficina, ele em pé, apoiado na bancada. Mas era um silêncio gostoso, um silêncio de quem não precisa preencher o vazio com palavras vazias. Valdir mostrava a ela as peças em que trabalhava. Explicava os tipos de madeira, as técnicas, o tempo que cada trabalho levava. Clarice ouvia, fascinada não apenas pelo ofício, mas pelo jeito como ele falava. Havia paixão naquelas palavras, respeito, paciência. Tem gente que acha que trabalhar com madeira é só cortar e colar. Ele disse certa manhã, passando a mão numa tábua lisa e polida. Mas não é. Você precisa entender a madeira. Precisa respeitar o tempo dela. Não adianta forçar. Se você força, ela racha. Clarice olhou para as mãos dele. Grandes, calejadas, marcadas por cicatrizes pequenas. Mãos que sabiam criar, que sabiam cuidar. Igual gente, ela disse, baixinho. Valdir ergueu os olhos para ela. Igual gente, ele repetiu com um meio sorriso. Foi numa tarde de domingo que algo mudou de novo. Clarice estava ajudando Valdir a organizar tábuas no depósito da oficina. Não era trabalho pesado, mas ela insistiu em ajudar. Gostava de estar ali, gostava de se sentir útil. Eles empilhavam as tábuas em silêncio, num ritmo sincronizado, quando Clarice escorregou. Não foi nada grave. Apenas um passo em falso, um desequilíbrio rápido. Mas Valdir a segurou. As mãos dele envolveram os braços dela com firmeza, impedindo a queda. Clarice sentiu a força daquelas mãos. Sentiu o calor da pele dele através do tecido da blusa. Sentiu o peito dele próximo das costas dela. E por um instante, o mundo parou. Tá bem? Valdir perguntou a voz rouca próxima demais do ouvido dela. Clarice não conseguiu responder imediatamente. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Tô, ela conseguiu dizer finalmente. Valdir a soltou devagar, mas o calor das mãos dele permaneceu na pele dela muito depois. Eles voltaram ao trabalho em silêncio, mas algo tinha mudado. Clarice sentia, e sabia que Valdir também sentia. Naquela noite, Clarice não conseguiu dormir de novo. Ficou sentada na varanda, enrolada num xale, olhando a rua vazia. A luz da oficina de Valdir estava acesa. Ele nunca parecia dormir. Estava sempre trabalhando, sempre criando. Clarice estava prestes a entrar, quando viu a porta da oficina se abrir. Valdir saiu, com 2 xícaras na mão. Atravessou a rua e parou na calçada em frente à casa dela. Café? Ele ofereceu, erguendo uma das xícaras. Clarice sorriu. Desceu da varanda e aceitou a xícara. Eles ficaram ali, em pé na calçada, tomando café em silêncio. Foi Valdir quem quebrou o silêncio. Posso te perguntar uma coisa? Pode. Por que uma mulher como você está sozinha? A pergunta pegou Clarice desprevenida. Ela olhou para a xícara procurando palavras. Eu não escolhi estar sozinha, ela disse devagar. Eu escolhi parar de estar invisível. Valdir ficou quieto, esperando. Eu fui casada por 30 anos, Clarice continuou, com um homem que nunca me viu de verdade. Ele olhava para mim todo dia, mas não me via. Eu era só uma função. Alguém que cuidava da casa, que fazia comida, que estava ali. Mas não era uma pessoa. Não era desejada. A voz dela falhou na última palavra. Valdir deu um passo à frente. Então ele era cego, ele disse baixo.
porque só um cego não veria você. Clarice ergueu os olhos para ele. Valdir a olhava de um jeito que ela nunca tinha sido olhada. Não era um olhar de pena, não era um olhar de desejo vulgar, era um olhar de reconhecimento, como se ele visse nela tudo o que ela era e tudo o que ela poderia ser. Clarice começou, mas não sabia o que dizer. Você não precisa dizer nada, Valdir interrompeu suave. Eu só queria que você soubesse que eu vejo você. Desde o primeiro dia, eu vejo. Ele terminou o café, devolveu a xícara vazia a ela e voltou para a oficina. Clarice ficou ali, parada na calçada, segurando as duas xícaras, sentindo as pernas tremerem. Eu vejo você. 3 palavras simples, mas para uma mulher que passou a vida inteira sendo invisível, aquelas 3 palavras eram tudo. Nos dias seguintes, Clarice evitou Valdir. Não atravessou a rua com café. Não saiu na varanda. Não olhou para a oficina. Ela tinha medo. Medo de estar sentindo algo que não devia sentir. Medo de estar enganando a si mesma. Medo de que aquilo fosse passageiro. De que Valdir fosse se cansar dela. De que ela fosse se machucar de novo. Eu não tenho mais idade para isso, ela pensava, olhando-se no espelho. O rosto marcado pelo tempo. Os cabelos grisalhos, o corpo que não era mais o de uma mulher jovem. Quem eu penso que sou? Mas à noite, sozinha na cama, Clarice não conseguia tirar da cabeça o jeito como Valdir a segurou quando ela escorregou. A força daquelas mãos, o calor daquele peito, a voz dele dizendo, eu vejo você. E pela primeira vez em décadas, Clarice se permitiu imaginar. Imaginar como seria ser tocada de verdade. Ser desejada de verdade, ser amada de verdade. Foi na manhã de sexta-feira que Clarice encontrou o bilhete. Alguém tinha deslizado por baixo da porta. Ela pegou o papel, reconheceu a letra firme e angular. Se você quiser conversar, eu tô aqui, não vou forçar nada. Mas quero que saiba que minha porta tá sempre aberta para você. Valdir. Clarice leu o bilhete 3 vezes. Depois sentou-se na cadeira da sala e chorou. Não de tristeza, de alívio, porque pela primeira vez na vida, alguém estava dando a ela o que ela sempre precisou. Escolha. Valdir não estava exigindo nada, não estava pressionando, não estava invadindo. Ele estava apenas ali, esperando, respeitando o tempo dela, como ele respeitava o tempo da madeira. Clarice enxugou as lágrimas, levantou-se e foi até a cozinha. Preparou café. Colocou as xícaras na bandeja e atravessou a rua. Valdir estava de costas quando ela entrou. Ele se virou e quando viu Clarice parada ali com a bandeja nas mãos, algo brilhou nos olhos dele. Você veio, ele disse, simples. Vim, Clarice respondeu e sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, Clarice sorriu de verdade. Tiradentes era uma cidade pequena. E em cidades pequenas, as pessoas notam tudo. No começo, eram apenas curiosidades inocentes. A dona da padaria comentando que Clarice parecia mais feliz. A senhora da mercearia perguntando se ela estava gostando da cidade. Mas quando as pessoas começaram a ver Clarice entrando e saindo da oficina de Valdir, as perguntas mudaram de tom. A senhora conhece o Valdir há muito tempo? Perguntou a atendente da padaria, com um sorriso que não chegava aos olhos. Não, Clarice respondeu, sentindo o peso daquele olhar. Somos vizinhos. Ah, vizinhos, a mulher repetiu, com uma entonação que dizia muito mais do que as palavras. Clarice pagou pelos pães e saiu rapidamente, mas aquele olhar ficou com ela o dia inteiro. Foi Sônia quem ligou primeiro, antiga colega de trabalho, uma das poucas pessoas com quem Clarice ainda mantinha contato depois da mudança. Clarice, querida, tudo bem com você? A voz de Sônia tinha aquele tom de preocupação exagerada que geralmente antecede um julgamento. Tudo ótimo, Sônia. Por quê? Ah, é que a Teresa me contou que viu você em Tiradentes outro dia. Disse que você estava muito bem acompanhada. Clarice fechou os olhos. Teresa, claro, a fofoqueira oficial do grupo de professoras aposentadas. Eu não estava acompanhada, Sônia. Eu tenho amigos aqui.
Amigos, Sônia repetiu com o mesmo tom da atendente da padaria. Olha, Clarice, eu não vou julgar. Você é adulta, sabe o que faz. Mas você não acha que é cedo demais? O Hélio morreu faz só alguns meses. 6 meses? Pois é. E você já tá, sei lá, reconcando. Não sei se é saudável. Clarice sentiu a raiva subir pela garganta. Sônia, o Hélio e eu não tínhamos um casamento de verdade fazia anos. Você sabe disso. Eu sei, mas as pessoas vão falar. Você sabe como é. Uma mulher da sua idade, sozinha, de repente aparece com um homem, as pessoas vão achar estranho. Uma mulher da minha idade? Clarice repetiu devagar. Ai, Clarice, você me entendeu. Não é nada pessoal. É só que, bem, você não é mais uma mocinha. E esses homens, sabe como é, né? Às vezes eles só querem... Bem, você sabe. Clarice desligou o telefone sem se despedir. Ficou sentada na sala, tremendo de raiva e de mágoa. Uma mulher da sua idade. Você não é mais uma mocinha. As palavras ecoavam na cabeça dela como veneno. Naquela noite, Clarice não atravessou a rua. Ficou sentada na varanda, olhando a luz da oficina, mas sem coragem de ir até lá. E se Sônia estivesse certa? E se ela estava sendo ridícula? Uma mulher de 57 anos, achando que um homem como Valdir poderia realmente se interessar por ela. Não por pena, não por solidão, mas de verdade. Clarice olhou para as próprias mãos. Mãos enrugadas, marcadas pela idade. Mãos que já não eram jovens. Quem eu penso que sou? A porta da oficina se abriu. Valdir saiu e ficou parado na calçada, olhando para a casa dela. Clarice se encolheu na cadeira, esperando que ele não a visse. Mas ele viu e atravessou a rua. Subiu os degraus da varanda e parou em frente a ela. Você não veio hoje? Ele disse simples. Estava cansada. Clarice mentiu, sem olhar para ele. Valdir ficou em silêncio por um momento. Então, puxou uma cadeira e sentou-se ao lado dela. O que aconteceu? Ele perguntou baixo. Nada. Clarice, ela fechou os olhos. Sentiu as lágrimas ameaçando cair. As pessoas estão falando, ela disse finalmente. Sobre mim, sobre nós. E daí? E daí que... Ela respirou fundo. E daí que talvez elas tenham razão. Talvez eu seja ridícula, uma mulher da minha idade, achando que pode ter isso. Ter o quê? Ter você, ela disse, a voz quebrando. Ter alguém que me olhe do jeito que você olha. Ter paixão. Às vezes, eu acordo de noite e penso que tudo isso é uma ilusão, que você vai acordar um dia e perceber que eu sou velha demais, cansada demais, que não valho a pena. Valdir ficou quieto por um longo momento. Então estendeu a mão e segurou o queixo dela, virando o rosto dela para ele. Você quer saber o que eu vejo quando olho para você? Ele perguntou, os olhos fixos nos dela. Clarice não conseguiu responder. Eu vejo uma mulher forte. Uma mulher que teve coragem de recomeçar quando a maioria desiste. Eu vejo uma mulher bonita, com rugas que contam histórias, com mãos que sabem trabalhar, com olhos que ainda brilham quando ela sorri. Eu vejo uma mulher que me faz querer ser melhor, que me faz querer acordar cedo só para ver ela atravessando a rua com aquele café, que me faz sentir vivo de novo. Ele soltou o queixo dela, mas não desviou o olhar. Eu não sei o que as pessoas estão falando e não me importo, porque eu sei o que eu sinto e o que eu sinto é real. Você é real. Clarice chorou. Chorou porque ninguém nunca tinha falado com ela daquele jeito. Chorou porque pela primeira vez na vida ela acreditou. Valdir a puxou para um abraço e Clarice se deixou envolver por aqueles braços fortes, sentindo o cheiro dele, o calor dele, a solidez dele. E soube que não estava sozinha. Foi Valdir quem sugeriu. Vamos jantar fora amanhã. Clarice hesitou. Valdir, eu não quero me esconder. Ele disse firme. E você também não devia. Eles foram ao único restaurante decente da cidade. Um lugar simples, na praça principal, frequentado por moradores locais e alguns turistas. Clarice estava nervosa. Podia sentir os olhares quando entraram. Podia ouvir os sussurros.
mas Valdir segurou a mão dela ao atravessar o salão. E aquele simples gesto disse tudo. Eles se sentaram numa mesa perto da janela. Valdir pediu vinho, Clarice pediu macarrão. Eles conversaram baixo, rindo de piadas bobas, dividindo histórias. Foi a melhor noite que Clarice teve em anos, até que a mulher apareceu. Era uma senhora de cabelos brancos, bem vestida, com aquele ar de superioridade que vem de quem sempre teve tudo na vida. Ela parou na mesa deles. Valdir, ela disse seca. Dona Marlene. Ele respondeu educado, mas distante. A mulher olhou para Clarice com desdém. Você não vai me apresentar a sua amiga? Havia veneno na palavra amiga. Clarice, Valdir disse, firme. Dona Marlene é uma antiga conhecida. Antiga conhecida, Marlene repetiu com um sorriso frio. Engraçado. Eu achei que fôssemos mais do que isso. Afinal, fui eu quem cuidou de você quando a Amélia morreu. Clarice sentiu o estômago revirar. Amélia, a falecida esposa de Valdir. Ele nunca falava sobre ela. A senhora foi gentil na época, Valdir disse, o tom educado, mas distante. Mas isso foi há 5 anos. Fiz 5 anos, Marlene repetiu, olhando para Clarice. E agora você aparece com ela, uma mulher que ninguém conhece, que apareceu do nada. Será que você sabe quem ela realmente é, Valdir? Eu sei tudo o que preciso saber, Valdir respondeu, a voz baixa, mas firme. Será mesmo? Marlene insistiu. Porque para mim parece que você está sendo, como posso dizer, ingênuo. Homens da sua idade costumam ser. Aparecem mulheres interesseiras que só querem... Dona Marlene, Valdir a interrompeu, levantando-se da cadeira. A senhora já disse o suficiente. Vou pedir que se retire da nossa mesa. Eu só estou tentando te proteger. Eu não preciso da sua proteção. Boa noite. Marlene olhou para Clarice uma última vez, com um olhar cheio de desdém, e saiu. Valdir voltou a sentar-se. Suas mãos tremiam levemente. Desculpa, ele disse baixo. Não precisa se desculpar, Clarice respondeu também tremendo. Ela não tem razão. Você não é... Eu sei, Clarice interrompeu. Mas não é só ela. São as pessoas na padaria. São as amigas de Belo Horizonte. É todo mundo olhando, julgando, achando que sabem o que é melhor pra gente. E você vai deixar isso te afetar? Clarice olhou para ele. Não sei se sou forte o suficiente para isso. Valdir estendeu a mão sobre a mesa e segurou a mão dela. Então, eu vou ser forte por nós dois. Naquela noite, depois do jantar, eles caminharam em silêncio pelas ruas de pedra. Clarice estava perdida em pensamentos. Pensava em Marlene, pensava em Sônia, pensava em todos os olhares, todos os julgamentos. Será que vale a pena? Será que eu tenho coragem para isso? Valdir parou no meio da rua e se virou para ela. Clarice, eu preciso que você saiba uma coisa. O quê? Eu não vou desistir de você. Não importa o que as pessoas digam. Não importa quantas Marlenes apareçam. Eu não vou desistir. Mas... Ele respirou fundo. Eu também não vou te forçar a ficar. Se você decidir que isso é pesado demais, que você não quer lidar com os olhares e os julgamentos, eu vou entender. Eu vou te deixar ir, porque eu te respeito demais para te prender em algo que te machuca. Clarice sentiu o peito apertar. Mas o que eu não vou fazer, Valdir continuou, é fingir que não sinto o que sinto. Eu te amo, Clarice. E eu sei que é cedo demais para dizer isso, que a gente se conhece há pouco tempo. Mas é verdade. Eu te amo e quero estar com você. Não porque eu estou sozinho, não porque eu preciso de alguém, mas porque você me faz feliz. Porque quando eu estou com você, o mundo faz sentido. Clarice chorou. Chorou porque pela primeira vez na vida alguém a amava de verdade. Chorou porque finalmente tinha o que sempre quis. E chorou porque sabia o que tinha que fazer. Eu também te amo, ela disse, a voz embargada. E eu não vou desistir. Não de você, não de nós. Valdir a puxou para um beijo. Foi o primeiro beijo deles. Lento, profundo, cheio de promessas. E quando se afastaram, Clarice soube que não importava o que o mundo dissesse, ela tinha escolhido. Escolheu o amor, escolheu a felicidade,
Escolheu ela mesma e não ia voltar atrás. Mas o mundo não estava pronto para deixá-los em paz. Na manhã seguinte, Clarice acordou com uma sensação de leveza que não sentia há anos. O beijo de Valdir ainda queimava nos lábios dela. A promessa de amor ainda ecoava no peito. Ela desceu para fazer café e foi quando viu o bilhete que alguém tinha deslizado por baixo da porta. Não estava assinado. Era uma folha de caderno dobrada, com uma letra que tentava disfarçar a caligrafia. Mulheres da sua idade deveriam ter vergonha. Ele só tá com você porque tá sozinho. Quando ele cansar, você vai ver. Clarice sentiu o sangue gelar. Leu o bilhete 3 vezes, como se quisesse ter certeza de que tinha entendido direito. Alguém tinha entrado no quintal dela. Alguém tinha se dado ao trabalho de escrever aquilo. Alguém odiava o que ela e Valdir tinham o suficiente para fazer isso. Ela amassou o papel e jogou no lixo, mas as palavras continuaram ali, grudadas na mente dela como uma mancha que não sai. Mulheres da sua idade deveriam ter vergonha. Clarice preparou o café mecanicamente, colocou as xícaras na bandeja e, pela primeira vez, desde que tinha começado aquela rotina, hesitou em atravessar a rua. Mas então pensou em Valdir, no jeito como ele a olhava, no jeito como ele tinha dito "eu te amo" na noite anterior, e atravessou. Valdir estava lixando uma peça de madeira quando ela entrou. Ele ergueu os olhos, sorriu, e Clarice sentiu o nó no peito afrouxar um pouco. "Bom dia", ele disse, tirando os óculos de proteção. "Bom dia", ela respondeu, forçando um sorriso. Mas Valdir a conhecia bem demais para não perceber. "O que foi?", ele perguntou, aproximando-se. Clarice hesitou. Não queria preocupá-lo. Não queria dar importância àquele bilhete covarde, mas também não queria mentir. "Alguém deixou um bilhete na minha porta", ela disse baixinho. Um bilhete desagradável. O rosto de Valdir endureceu. "O que dizia?". "Não importa. Clarice, dizia que eu deveria ter vergonha, que você só tá comigo porque tá sozinho, que quando você cansar de mim, eu vou ver." Valdir fechou os olhos por um momento, respirando fundo. Quando os abriu de novo, havia raiva ali, uma raiva contida. "Isso Mas é coisa intensa." da Marlene", ele disse certo. "Você não sabe, eu sei. Ela fez a mesma coisa quando a Amélia morreu. Começou a espalhar veneno sobre qualquer mulher que se aproximasse de mim. Ela acha que tem direito sobre mim só porque ajudou nos primeiros meses, depois que eu fiquei viúvo." Ele segurou as mãos de Clarice com firmeza. "Não deixa isso te afetar, por favor. Não deixa essa mulher amarga roubar o que a gente tem." "Eu tô tentando", Clarice disse, a voz falhando. "Mas é difícil, Valdir. É difícil quando todo dia tem alguém olhando torto, alguém fazendo comentário, alguém querendo me fazer sentir pequena." "Então a gente vai ser maior que eles", Valdir disse, puxando-a para um abraço. "A gente vai viver tão bem, amar tão forte, que eles vão ter que engolir o próprio veneno." Clarice se agarrou a ele, sentindo as lágrimas molharem a camisa dele, e soube que ia precisar de toda a força que tinha para enfrentar o que viria pela frente, porque o pior ainda estava por vir. 3 dias depois, Clarice estava no mercado quando ouviu a conversa. 2 mulheres estavam no corredor ao lado, falando alto o suficiente para que ela ouvisse. Ela tinha certeza de que era proposital. "Você viu a cara de pau dela?", uma delas dizia. "Mal faz 6 meses que o marido morreu e ela já está se esfregando no Valdir." "Pois é", a outra respondeu. "E olha que o Valdir é um homem de bem, trabalhador, sério. Mas todo homem tem seu ponto fraco, né? E essas mulheres mais velhas, quando ficam sozinhas, fazem de tudo para arranjar companhia. Você acha que ela tem dinheiro? Deve ter vendido a casa em Belo Horizonte. Talvez seja por isso que ele tá com ela." "Pode ser. Porque beleza não é, né? Já passou da idade. Tá tudo caído." Elas riram. Uma risada cruel, maldosa. Clarice ficou parada no corredor, segurando a cesta de compras com tanta força que os dedos ficaram brancos. Ela podia confrontá-las. Podia gritar, podia chorar,
Mas não fez nada disso. Apenas colocou a cesta no chão e saiu do mercado. Caminhou pelas ruas de pedra sem direção, sem destino. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas ela nem tentava escondê-las. Depois de 30 anos sendo invisível, agora ela era visível demais. E o que as pessoas viam era uma mulher patética, desesperada, que se agarrava a um homem por solidão. Será que elas tinham razão? Será que Valdir estava com ela por pena, por dinheiro, por conveniência? Não. Uma voz dentro dela gritava: "Ele te ama. Você sabe que ele te ama." Mas a dúvida já tinha sido plantada. E dúvidas crescem rápido em terrenos férteis de insegurança. Clarice se viu na porta da igreja. Não era religiosa, mas tinha algo naquele lugar que a acalmava. A paz dos séculos, talvez. O silêncio das pedras antigas. Entrou e sentou-se num banco no fundo. E foi ali, sozinha no meio daquela igreja vazia, que ela tomou uma decisão. Ela não ia deixar que a maldade dos outros destruísse o que ela e Valdir tinham. Ela não ia dar a eles esse poder. Eles podiam falar, podiam julgar, podiam rir, mas não podiam tirar dela o que era dela. O amor de Valdir era dela, e ela ia lutar por ele. Quando Clarice chegou em casa, Valdir estava na varanda dela, esperando. "Eu fui no mercado procurar você", ele disse, preocupado. "A dona da mercearia disse que você saiu correndo. Eu ouvi umas mulheres falando", Clarice disse, subindo os degraus. "Falando sobre mim, sobre nós, dizendo que..." A voz dela falhou. Valdir a puxou para perto. "O que elas disseram não importa." "Importa sim, porque todo dia é isso. Todo dia tem alguém novo querendo me fazer sentir mal por estar feliz, por ter você. Então vamos embora", Valdir disse de repente. Clarice ergueu os olhos surpresa. "O quê?" "Vamos embora de Tiradentes. A gente pode recomeçar em outro lugar. Um lugar onde ninguém conheça a gente, onde ninguém tenha opinião sobre nossas vidas." Clarice balançou a cabeça. "Não. Eu não vou fugir. Eu já fugi uma vez quando saí de Belo Horizonte. Eu não vou passar a vida fugindo de gente maldosa." "Então, o que você quer fazer?" Clarice respirou fundo. "Eu quero ficar. Quero viver minha vida. Quero amar você na cara deles. Quero que eles vejam que não importa o que digam, a gente vai ser feliz." Valdir sorriu. Um sorriso orgulhoso. "Então é isso que a gente vai fazer. Mas preciso que você me prometa uma coisa", Clarice disse, segurando o rosto dele entre as mãos. "O quê?" "Promete que não vai desistir de mim. Que não importa quantas Marlenes apareçam, quantos bilhetes eu receba, quantas conversas eu ouça, você não vai desistir. Eu prometo." Valdir disse, sem hesitar. "Eu prometo que vou estar aqui, todos os dias, até o mundo aceitar ou até o mundo acabar. Tanto faz." E eles se beijaram ali na varanda, à vista de quem quisesse ver, porque eles tinham decidido, iam viver o amor deles em voz alta, e que o mundo se acostumasse. Clarice acordou com o cheiro de café. Por um instante, confusa, pensou estar sonhando, mas então ouviu os passos na cozinha e lembrou. Valdir tinha ficado, não da forma como as pessoas imaginavam. Ele tinha dormido no sofá, depois de horas conversando com ela na varanda. Conversando sobre tudo. Sobre o passado, sobre os medos, sobre os sonhos. Clarice levantou-se, vestiu o roupão e foi até a cozinha. Valdir estava ali, de costas, mexendo o café na italiana. Usava a mesma camisa do dia anterior, levemente amassada. Os cabelos grisalhos despenteados. E mesmo assim, Clarice nunca tinha visto nada tão bonito. Ele se virou quando a sentiu na porta. "Bom dia!" ele disse, com aquele meio sorriso tímido. "Bom dia!" ela respondeu. Eles tomaram café juntos, em silêncio, mas um silêncio diferente. Não era mais o silêncio da timidez ou do medo, era o silêncio de quem se entende sem precisar de palavras. "O que você quer fazer hoje?" Valdir perguntou quando terminou a xícara. "Não sei", Clarice admitiu. "Pela primeira vez em muito tempo eu não sei. E tá tudo bem." Valdir sorriu. "Então vem comigo. Quero te mostrar uma coisa."
Valdir a levou até a oficina. No fundo, numa área que Clarice nunca tinha visto, havia uma peça enorme coberta por um lençol. "Tô trabalhando nisso faz alguns meses", ele disse, puxando o lençol. Era uma mesa, mas não uma mesa qualquer. Era uma obra de arte, feita de madeira escura, polida até brilhar, com detalhes entalhados à mão. No centro, um mosaico delicado de diferentes tons de madeira formava um desenho abstrato que lembrava ondas ou montanhas, dependendo do ângulo. "Valdir", Clarice sussurrou, tocando a superfície lisa. "Isso é lindo. É para você", ele disse simples. Clarice olhou para ele, chocada. "Para mim? Comecei quando você mudou para cá. No começo eu nem sabia direito por quê. Só sabia que queria fazer algo especial. Algo que durasse. Igual o que eu sentia quando te via." Ele passou a mão pela mesa, com carinho. "Cada peça de madeira aqui tem uma história. Essa aqui", ele apontou para uma seção mais escura, "é jacarandá, resistente, elegante. Igual você, essa outra, uma seção mais clara, é cerejeira, suave, mas forte. E essa aqui no meio", ele tocou o mosaico central, "é uma mistura de tudo. Porque você não é só uma coisa. Você é complexa, bonita, única." Clarice chorou. Não de tristeza, de emoção pura. "Ninguém nunca fez nada assim por mim", ela disse, a voz embargada. "Então estava na hora de alguém fazer." Valdir respondeu, puxando-a para um abraço. Foi Clarice quem sugeriu. Eles estavam sentados na varanda dela, tomando suco de maracujá, quando ela disse: "E se a gente fizesse algo juntos?" Valdir ergueu uma sobrancelha. "Como assim? Um projeto. Algo que seja nosso. Algo que mostre para as pessoas que a gente não se importa com o que elas pensam." "O que você tem em mente?" Clarice pensou por um momento. "Você faz móveis lindos. Eu sei escrever, sei falar com pessoas. E se a gente abrisse uma loja? Uma loja pequena, aqui mesmo em Tiradentes. Móveis artesanais, peças únicas. Eu cuidaria da parte de vendas, de falar com os clientes, de contar as histórias das peças. Você cuidaria da criação." Valdir ficou em silêncio, processando. "Você está falando sério?" "Muito sério. Eu quero construir algo com você, Valdir. Não só um relacionamento, mas uma vida. Uma vida que seja nossa, que a gente construa juntos." Valdir sorriu. E foi o sorriso mais largo que Clarice já tinha visto no rosto dele. "Então vamos fazer isso." Eles encontraram o ponto perfeito. Uma casinha colonial no centro histórico, com uma sala ampla na frente e um quintal espaçoso nos fundos. O aluguel era razoável. A localização, perfeita para turistas. Valdir transformou o quintal numa oficina a céu aberto. Clarice decorou a sala da frente com bom gosto, deixando as peças de madeira falarem por si mesmas. Eles chamaram a loja de Raízes. "Porque tudo que a gente constrói precisa de raiz", Valdir explicou. "Precisa estar firmemente plantado para poder crescer." A abertura foi simples, nenhuma festa grande, nenhum evento pomposo, apenas um cartaz na porta e um anúncio no jornal local. Mas as pessoas vieram. No começo, por curiosidade. Queriam ver a loja do casal estranho, como alguns ainda os chamavam. Mas quando viam as peças, quando Clarice contava a história de cada móvel, quando Valdir explicava o processo de criação, algo mudava. As pessoas entendiam. Entendiam que não era só madeira. Era amor, era cuidado, era arte. A loja foi um sucesso, não do dia para a noite, mas aos poucos, de forma constante. Os primeiros clientes eram turistas, mas logo, moradores de cidades vizinhas começaram a aparecer. Depois, gente de Belo Horizonte, de São Paulo, do Rio. A fama de Valdir como artesão se espalhou. E a habilidade de Clarice em conectar com os clientes, em fazer cada pessoa se sentir especial, fez a diferença. Eles não ficaram ricos, mas ficaram confortáveis. E mais importante, ficaram felizes, trabalhavam juntos durante o dia. Valdir na oficina, Clarice na loja. Às vezes ele entrava só para roubar um beijo. Às vezes ela ia até a oficina só para vê-lo trabalhar.
À noite, jantavam juntos, conversavam, riam, faziam planos. E pela primeira vez na vida, Clarice se sentia plena. Foi numa tarde de sábado, quase um ano depois da abertura da loja, que Marlene apareceu. Clarice estava sozinha, organizando algumas peças novas que Valdir tinha terminado. Bem, Marlene disse, entrando com aquele ar superior. Então é verdade, vocês realmente abriram uma loja. Dona Marlene. Clarice cumprimentou, educada, mas fria. Posso ajudar em algo? Só vim dar uma olhada, ela disse, caminhando pela loja, tocando as peças com desdém. Para ver se vale a pena todo esse escândalo. Escândalo. Clarice repetiu, tentando manter a calma. Você sabe do que eu estou falando. Uma mulher da sua idade vindo do nada, agarrando um homem viúvo. Eu não agarrei ninguém. Clarice a interrompeu, a voz firme. Valdir e eu nos encontramos, nos apaixonamos e construímos algo juntos. Isso não é escândalo, é vida. Vida. Marlene riu, amarga. Você acha mesmo que isso vai durar? Que um homem como Valdir vai querer ficar com você quando perceber... Quando perceber o quê? Era Valdir, entrando na loja. Ele tinha ouvido tudo. Marlene se virou surpresa. Valdir, Quando eu perceber o quê, Marlene? Ele repetiu, aproximando-se. Quando eu perceber que tenho a mulher mais incrível do mundo do meu lado, quando eu perceber que acordo feliz todo dia porque sei que vou vê-la, quando eu perceber que construímos algo real, algo que importa. Ele parou ao lado de Clarice e segurou a mão dela. Eu já percebi tudo isso, desde o primeiro dia. E sabe o que mais? Ele olhou para Marlene com firmeza. Eu não me importo com o que você ou qualquer outra pessoa pensa. Eu amo essa mulher. E vou passar o resto da minha vida mostrando para ela o quanto ela é especial. Marlene ficou vermelha. Você vai se arrepender. A única coisa que eu me arrependo, Valdir a interrompeu, é de ter perdido tempo sendo educado com gente como você. Agora, por favor, se retire da nossa loja. Marlene saiu batendo a porta. Clarice soltou o ar que estava segurando. Obrigada, ela disse, virando-se para Valdir. Por quê? Por me defender. Por tudo. Valdir a puxou para um beijo. Não precisa agradecer. É meu trabalho e meu prazer. Foi Valdir quem sugeriu. Eles estavam na varanda da casa dele, que agora era deles, tomando vinho, quando ele disse: Casa comigo. Clarice quase cuspiu o vinho. O quê? Casa comigo. Ele repetiu, virando-se para ela. Eu sei que a gente já mora junto. Eu sei que a gente já divide tudo. Mas eu quero oficializar. Quero que o mundo saiba que você é minha e que eu sou seu. Clarice sentiu os olhos marejarem. Valdir, não precisa responder agora, ele disse, segurando a mão dela. Só pensa. Sim, Clarice disse imediatamente. Sim, eu caso com você. Hoje, amanhã, quando você quiser. Sim. Valdir sorriu e beijou-a como se fosse a primeira vez. O casamento foi simples, na igreja histórica de Tiradentes, com apenas alguns amigos próximos. Nada de pompas, nada de festas gigantes. Clarice usou um vestido branco simples, com renda delicada nos ombros. Valdir usou um terno que ela nunca tinha visto, surpreendentemente elegante. E quando o padre perguntou se eles queriam se casar, ambos responderam sim, com vozes firmes, sem hesitação. Não importava mais o que as pessoas pensavam. Não importava mais a idade, o passado, os julgamentos. Importava apenas aquele momento, aquele amor, aquela escolha. 5 anos depois, Clarice estava sentada na varanda da casa, observando o movimento da rua. A loja tinha crescido. Agora tinham 2 funcionários ajudando. As encomendas vinham de todo o país. Mas o mais importante, eles eram felizes. Valdir saiu da oficina e veio até ela, trazendo 2 xícaras de café. No que você está pensando? Ele perguntou, sentando-se ao lado dela. Em como a vida é estranha, Clarice respondeu. Há 5 anos eu achava que minha vida tinha acabado, que eu ia passar o resto dos meus dias sozinha, invisível. E agora eu tenho você, tenho a loja.
Tenho uma vida que eu construí com minhas próprias mãos. Tenho amor, tenho respeito, tenho tudo. Valdir segurou a mão dela. Eu também, ele disse baixinho. Eu também tenho tudo. Eles ficaram ali, sentados em silêncio, tomando café, de mãos dadas. E Clarice soube, com absoluta certeza, que tinha feito a escolha certa. A escolha de recomeçar, a escolha de amar, a escolha de acreditar que nunca é tarde demais. Porque o amor não tem idade. O amor não tem prazo de validade. O amor simplesmente é. E quando é verdadeiro, quando é real, quando é construído com respeito e paciência e cuidado, ele dura, ele prospera, ele transforma. E Clarice, aos 62 anos, finalmente entendia o que significa viver, não sobreviver, não existir, viver, de verdade. Anos depois, Clarice encontrou uma carta velha numa gaveta. Era dela mesma, escrita logo depois que descobriu as cartas de Hélio. Querido diário, hoje descobri que passei 30 anos invisível. E não sei se algum dia vou conseguir ser vista de novo. Não sei se ainda tenho tempo. Não sei se ainda tenho valor. Só sei que dói. Dói demais. Clarice leu a carta e sorriu. Pegou uma caneta e escreveu embaixo. Eu fui vista, fui amada, fui valorizada. E descobri que o tempo não acabou. Ele apenas recomeçou. E foi o melhor recomeço da minha vida. Guardou a carta de volta na gaveta e foi encontrar Valdir, porque a vida estava acontecendo e ela não ia perder um segundo sequer. Os meses que se seguiram foram de trabalho intenso e alegria profunda. Clarice e Valdir encontraram o ponto perfeito para a loja. Uma casa colonial no centro histórico, com uma sala ampla na frente e um quintal nos fundos que Valdir transformou em oficina. Eles trabalhavam lado a lado todos os dias, Valdir criando peças cada vez mais bonitas, Clarice aprendendo sobre madeira, sobre verniz, sobre o tempo que cada criação precisa. À noite, jantavam juntos, planejavam, sonhavam. E aos poucos, a loja começou a ganhar forma. Clarice escolheu o nome, Raízes. Por quê? Valdir perguntou. Porque tudo que a gente constrói precisa de raiz. Ela explicou. Precisa estar firmemente plantado para poder crescer. E a gente está plantando nossa raiz aqui. Juntos. Valdir beijou-a com aquele jeito dele. Devagar, intenso, cheio de promessas silenciosas. A inauguração foi simples. Um cartaz na porta. Alguns convites distribuídos pela cidade. Clarice estava nervosa. E se ninguém aparecesse? E se as pessoas ainda as boicotassem por causa dos julgamentos? Mas então, a primeira cliente entrou. Era Fernanda, a moça que tinha agradecido Clarice na praça. Minha mãe quer uma cadeira nova, ela disse sorrindo. E eu disse que ela só pode comprar aqui. Depois vieram outros, turistas curiosos, moradores locais e, para surpresa de Clarice, até algumas das mulheres que antes a julgavam. A dona da padaria comprou uma mesa de centro. A senhora da mercearia encomendou um armário. E uma por uma, as pessoas que antes olhavam torto começaram a ver que Clarice e Valdir tinham construído algo real, algo bonito, algo que ia além dos julgamentos mesquinhos. 3 meses depois da inauguração, a loja já tinha uma lista de espera de clientes. As peças de Valdir eram únicas. Cada uma contava uma história, e Clarice tinha o dom de fazer os clientes se apaixonarem não apenas pelos móveis, mas pelas histórias por trás deles. Essa mesa aqui, ela dizia passando a mão pela superfície lisa, foi feita com madeira de jatobá. O Valdir trabalhou nela por 3 semanas. Veja como a veia da madeira forma quase um rio. Parece que está em movimento, não parece? E os clientes viam. Sentiam, compravam, não apenas móveis, mas pedaços de arte, pedaços de amor. Foi num sábado à tarde, 6 meses depois da inauguração, que Marlene apareceu. Clarice estava sozinha na loja, organizando algumas peças novas. Bem, Marlene disse, entrando com aquele ar de sempre. Então vocês realmente abriram uma loja. Dona Marlene, Clarice cumprimentou, educada, mas fria. Posso ajudar em algo?
Só vim dar uma olhada, ela disse, caminhando pela loja, tocando as peças com desdém. Para ver se vale a pena todo esse teatro. Teatro? Clarice repetiu, tentando manter a calma. Você sabe do que eu tô falando. Uma mulher da sua idade vindo do nada, agarrando um homem viúvo, montando uma lojinha. Eu não agarrei ninguém. Clarice a interrompeu, a voz firme. Valdir e eu nos encontramos, nos apaixonamos e construímos algo juntos. Isso não é teatro, é vida. Vida. Marlene riu, amarga. Você acha mesmo que isso vai durar? Que um homem como Valdir vai querer ficar com você quando perceber... Quando perceber o quê? Era Valdir, entrando na loja. Ele tinha ouvido tudo. Marlene se virou surpresa. Valdir, Quando eu perceber o quê, Marlene? Ele repetiu, aproximando-se. Quando eu perceber que tenho a mulher mais incrível do mundo do meu lado, quando eu perceber que acordo feliz todo dia porque sei que vou vê-la, quando eu perceber que construímos algo real, algo que importa. Ele parou ao lado de Clarice e segurou a mão dela. Eu já percebi tudo isso, desde o primeiro dia. E sabe o que mais? Ele olhou para Marlene com firmeza. Eu não me importo com o que você ou qualquer outra pessoa pensa. Eu amo essa mulher. E vou passar o resto da minha vida mostrando para ela o quanto ela é especial. Marlene ficou vermelha. Você vai se arrepender. A única coisa que eu me arrependo, Valdir a interrompeu, é de ter perdido tempo sendo educado com gente como você. Agora, por favor, se retire da nossa loja. Marlene saiu, batendo a porta. Clarice soltou o ar que estava segurando. Obrigada, ela disse, virando-se para Valdir. Por quê? Por me defender. Por escolher eu. Valdir a puxou para um abraço apertado. Eu sempre vou escolher você. Sempre. E naquele momento, Clarice soube que tinha vencido. Não porque Marlene tinha saído derrotada, mas porque ela, Clarice, tinha se tornado uma mulher que não precisava mais de validação externa. Ela sabia quem era, sabia o que valia, sabia o que tinha construído, e isso ninguém poderia tirar dela. A loja continuou crescendo. Em 1 ano, eles precisaram contratar 2 ajudantes. Em 2 anos, já tinham pedidos de clientes de outros estados. Mas o mais importante não era o sucesso financeiro, era o sucesso emocional. Clarice acordava todos os dias ao lado do homem que amava. Trabalhava fazendo algo que a preenchia. Vivia em paz consigo mesma, e quando olhava no espelho, não via mais uma mulher invisível. Via uma mulher que tinha coragem de recomeçar, de amar, de viver. Foi numa manhã de domingo, 3 anos depois de terem se conhecido, que Valdir fez a proposta. Eles estavam na varanda da casa, que agora era oficialmente de ambos, tomando café e olhando o movimento tranquilo da rua. Casa comigo, Valdir disse de repente. Clarice quase cuspiu o café. O quê? Casa comigo, ele repetiu, virando-se para ela. Eu sei que a gente já mora junto, eu sei que a gente já divide tudo, mas eu quero oficializar. Quero que o mundo saiba que você é minha e que eu sou seu. Clarice sentiu os olhos marejarem. Valdir, não precisa responder agora, ele começou a dizer. Sim, Clarice o interrompeu. Sim, eu caso com você. Hoje, amanhã, quando você quiser. Sim, Valdir sorriu. Aquele sorriso largo, genuíno, que transformava o rosto dele. E beijou-a como se fosse a primeira vez. O casamento foi na igreja histórica de Tiradentes. Simples, íntimo, perfeito. Clarice usou um vestido branco, com renda delicada. Valdir usou um terno que ela nunca tinha visto, surpreendentemente elegante. Fernanda e sua mãe estavam lá. A dona da mercearia, o pároco. Alguns clientes que tinham se tornado amigos. E quando o padre perguntou se eles queriam se casar, ambos responderam sim, com vozes firmes, olhando nos olhos um do outro. Não havia dúvida, não havia medo, apenas certeza. Depois da cerimônia, eles fizeram um pequeno almoço na loja. Nada extravagante, apenas comida boa, vinho, risadas.
E no final do dia, quando todos foram embora e eles ficaram sozinhos na loja vazia, Valdir puxou Clarice para dançar. Não havia música, apenas o som da rua lá fora, o vento nas árvores, o silêncio gostoso do fim de tarde. Mas eles dançaram mesmo assim, devagar, abraçados, completos. Eu te amo, Valdir sussurrou no ouvido dela. Eu também te amo, Clarice respondeu, para sempre. E ali, naquela loja que eles tinham construído juntos, naquela cidade que tinha tentado julgá-los, mas acabou aceitando-os, naquele amor que tinha florescido contra todas as probabilidades, Clarice entendeu o verdadeiro significado da palavra vitória. Vitória não era provar nada para ninguém. Vitória era ser feliz apesar de tudo. Era escolher o amor quando o mundo dizia que era tarde demais. Era construir uma vida nova, quando todos achavam que sua vida tinha acabado. Era olhar no espelho e gostar do que via. Clarice tinha vencido, não contra Marlene, não contra as fofoqueiras, não contra o mundo. Ela tinha vencido contra seus próprios medos, contra a voz dentro dela que dizia que não merecia ser amada, contra a crença de que sua vida tinha prazo de validade. Ela tinha vencido, e a vitória era doce. Anos depois, quando Clarice já tinha 68 anos e Valdir 73, eles ainda trabalhavam juntos na loja. Mais devagar, talvez, com mais pausas para descanso, mas juntos. A loja tinha se tornado referência em toda a região. Turistas vinham de longe só para conhecer. Revistas de decoração tinham feito matérias. Universidades de design traziam alunos para ver o trabalho de Valdir. Mas o mais importante era que eles continuavam felizes. Acordavam juntos, trabalhavam juntos, riam juntos, amavam juntos. E quando Clarice olhava para trás, para a mulher que tinha sido quando chegou em Tiradentes, perdida, invisível, sem esperança, ela mal reconhecia aquela pessoa. Ela tinha se transformado, não porque Valdir a tinha salvado, mas porque ela tinha se permitido ser salva, tinha se permitido recomeçar, tinha se permitido amar e ser amada. E isso tinha feito toda a diferença. Certa vez, uma cliente jovem entrou na loja. Estava chorando. Tinha acabado de se divorciar. Eu tenho 45 anos, ela disse para Clarice, e sinto que minha vida acabou, que eu nunca mais vou encontrar ninguém, que vou ficar sozinha para sempre. Clarice segurou as mãos dela. Eu tinha 57 quando conheci o Valdir, ela disse suave, e achava a mesma coisa, que era tarde demais, que eu não merecia, que o amor tinha prazo de validade. E o que mudou? A moça perguntou. Eu mudei, Clarice respondeu. Eu deixei de acreditar nas mentiras que o mundo me contava e comecei a acreditar na verdade, que nunca é tarde demais para ser feliz, que o amor não tem idade, que a gente sempre merece recomeçar. A moça chorou mais ainda, mas dessa vez eram lágrimas de esperança. Obrigada, ela disse. Eu precisava ouvir isso. Depois que ela saiu, Valdir veio até Clarice e a abraçou por trás. Você tá virando uma sábia, ele brincou. Eu só tô compartilhando o que aprendi, ela respondeu, virando-se nos braços dele. E o que eu aprendi foi que o amor vale a pena. Sempre, sempre, Valdir concordou. E beijou-a ali, no meio da loja, cercados pelas criações deles, pela vida que tinham construído juntos. Uma vida que tinha começado com uma janela emperrada e um comentário sobre madeira ressecada. Uma vida que tinha florescido contra todas as expectativas. Uma vida que provava todos os dias que nunca é tarde demais para recomeçar. Nunca é tarde demais para amar. Nunca é tarde demais para viver.